Em um tempo de profunda escuridão e opressão no Antigo Egito, surge a história extraordinária de Moisés. Nascido sob um decreto cruel que visava aniquilar os recém-nascidos hebreus, sua vida começou como um ato de fé e desafio. Resgatado das águas e criado na opulência da corte faraônica, ele teve acesso ao melhor da educação e do poder. Durante um período de severa fome, o povo do Egito, para garantir sua subsistência, vendeu seus rebanhos e terras à coroa, acabando por se sujeitar à servidão perpétua. José, com sua notável sabedoria, concebeu um plano para o seu resgate. Ele lhes concedeu o status de arrendatários reais. Assim, eles cultivariam as terras do rei em troca de um tributo anual correspondente a 1/5 de sua produção. No entanto, os descendentes de Jacó não precisaram se submeter a essas condições. Graças aos inestimáveis serviços que José havia prestado à nação egípcia, eles não apenas receberam uma porção do país para habitar, mas foram isentos de impostos e receberam um farto suprimento de alimentos durante toda a escassez. O monarca da época reconhecia publicamente que a abundância no Egito, enquanto outras nações definhavam de fome, era resultado da intervenção misericordiosa do Deus de José. Ele também percebeu que a administração de José havia enriquecido consideravelmente o reino, e essa gratidão estendeu o favor real à família de Jacó. Com o passar do tempo, José, o grande benfeitor do Egito, e a geração que se beneficiou de seu trabalho, faleceram. Então, levantou-se um novo rei sobre o Egito que não tinha familiaridade com José. Êxodo 1:8. Isso não significa que ele ignorasse os feitos de José para a nação, mas sim que não desejava reconhecê-los, buscando, na medida do possível, relegá-lo ao esquecimento. Ele raciocinou: observem que o povo de Israel se tornou numeroso e mais poderoso do que nós. Vamos agir com inteligência em relação a eles, para que não se multipliquem ainda, mas, e em caso de guerra, não se unam aos nossos inimigos para lutar contra nós. E, por fim, deixem o país. Êxodo 1:9 e 10. Os israelitas já haviam se multiplicado significativamente. Eles foram frutíferos, aumentaram muito, multiplicaram-se e tornaram-se extraordinariamente fortes, a ponto de encherem a terra. Sob a proteção de José e a benevolência do rei anterior, eles haviam se espalhado rapidamente pelo território. Contudo, mantiveram-se como uma raça distinta, sem se misturarem com os egípcios em costumes ou religião. Seu crescente número agora despertava temores no rei e em seu povo, receando que, em caso de conflito, os israelitas pudessem aliar-se aos inimigos do Egito. Apesar disso, a prudência impedia sua expulsão do país. Muitos deles eram trabalhadores hábeis e inteligentes, contribuindo imensamente para a riqueza da nação. O rei necessitava desses trabalhadores para a construção de seus grandiosos palácios e templos. Por essa razão, ele os equiparou aos egípcios que, com suas posses, haviam se entregado ao reino. Em pouco tempo, foram designados supervisores de tarefas sobre eles e sua escravidão foi consolidada. E os egípcios faziam os filhos de Israel servir com tirania. Eles lhes tornaram a vida amarga, com a dura servidão em argila e tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço, em que os serviam com tirania. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. Êxodo 1:7, 13 e 12. O rei e seus conselheiros esperavam que o trabalho árduo subjugasse os israelitas, diminuindo seu número e aniquilando seu espírito independente. Frustrados em seu propósito, recorreram a medidas mais drásticas. Ordens foram emitidas às parteiras, cuja profissão lhes dava a oportunidade de executar o comando para que destruíssem os recém-nascidos hebreus do sexo masculino.
O verdadeiro instigador dessa atrocidade era o próprio Satanás. Ele sabia que um libertador surgiria entre os israelitas. Ao incitar o rei a matar os filhos, ele esperava frustrar o plano divino. As parteiras, no entanto, temiam a Deus e não ousaram cumprir a ordem cruel. O Senhor aprovou sua conduta e as abençoou. O rei, enfurecido pelo fracasso de seu plano, tornou a ordem ainda mais imperativa e abrangente. A nação inteira foi convocada para caçar e matar as vítimas indefesas. Então Faraó ordenou a todo o seu povo: todo filho que nascer lançareis no rio, mas toda filha conservareis viva. Êxodo 1:22. Enquanto esse decreto estava em pleno vigor, nasceu um filho de Anrão e Joquebede, israelitas devotos da tribo de Levi. A criança era um menino belo, Êxodo 2:2. E os pais, crendo que o tempo da libertação de Israel se aproximava e que Deus levantaria um libertador para seu povo, decidiram que seu filho não seria sacrificado. A fé em Deus fortaleceu seus corações e não temeram a ordem do rei, Hebreus 11:23. A mãe conseguiu esconder a criança por 3 meses. Quando percebeu que não conseguiria mantê-la em segurança por mais tempo, preparou uma pequena cesta de junco, tornando-a impermeável com betume e piche, e colocando a criança nela, depositou-a entre os juncos à margem do rio. Não ousou ficar para vigiá-la, temendo que a vida da criança e a sua própria se perdessem. Mas sua irmã, Miriam, permaneceu por perto, aparentemente desinteressada, mas observando ansiosamente o que aconteceria com seu irmãozinho. E havia outros observadores. As orações fervorosas da mãe haviam confiado seu filho aos cuidados de Deus, e anjos invisíveis pairavam sobre o seu humilde leito. Os anjos direcionaram a filha de Faraó para aquele local. Sua curiosidade foi despertada pela pequena cesta, e ao contemplar a linda criança em seu interior, compreendeu a história rapidamente. As lágrimas do bebê despertaram sua compaixão, e suas simpatias se estenderam à mãe desconhecida que recorrera a tal meio para preservar a vida de seu precioso filho. Ela decidiu que ele seria salvo. Ela o adotaria como seu próprio filho. Miriam havia observado secretamente tudo o que acontecia. Percebendo que a criança era tratada com ternura, arriscou-se a se aproximar e finalmente perguntou: "Devo ir e chamar uma ama dentre as hebreias para criar este menino para você?" Êxodo 2:7. E a permissão foi concedida. A irmã correu para a mãe com a feliz notícia e, sem demora, retornou com ela à presença da filha de Faraó. "Leve este menino e crie-o para mim. Eu lhe darei seu salário", disse a princesa. Êxodo 2:9. Deus havia ouvido as orações da mãe. Sua fé foi recompensada. Com profunda gratidão, ela iniciou sua tarefa, agora sem perigos e feliz. Ela aproveitou fielmente a oportunidade para educar seu filho para Deus. Confiava que ele havia sido preservado para alguma grande obra e sabia que em breve seria entregue à sua mãe real, para ser cercado de influências que tenderiam a afastá-lo de Deus. Tudo isso a tornou mais zelosa e cuidadosa em sua instrução do que na dos demais filhos. Ela se esforçou para impregnar seu espírito com o temor a Deus e o amor à verdade e justiça, e orava fervorosamente para que ele pudesse ser protegido de toda influência corruptora. Mostrou-lhe a insensatez e o pecado da idolatria, e desde cedo o ensinou a se prostrar e a orar ao Deus vivo, que unicamente poderia ouvi-lo e ajudá-lo em qualquer adversidade. Ela manteve o rapaz consigo o máximo que pôde. Foi, porém, obrigada a entregá-lo quando ele tinha aproximadamente 12 anos. Ele foi levado de sua humilde cabana ao palácio real para a filha de Faraó e se tornou seu filho. Contudo, mesmo ali, ele não perdeu as impressões recebidas na infância. As lições aprendidas ao lado de sua mãe, ele não as esqueceu.
Elas serviram como uma proteção contra o orgulho, a incredulidade e o vício que floresciam entre os esplendores da corte. Que grande alcance em seus resultados teve a influência daquela mãe hebreia, sendo ela, no entanto, uma exilada e escrava. Toda a vida futura de Moisés, a grandiosa missão que ele cumpriu como líder de Israel, testificam da importância da obra de uma mãe cristã. Não há outro trabalho que possa igualar-se a este. Em grande medida, a mãe detém nas mãos o destino de seus filhos. Ela lida com mentes e caracteres em formação, trabalhando não apenas para o tempo presente, mas para a eternidade. Ela está semeando sementes que brotarão e frutificarão, seja para o bem ou para o mal. Ela não se dedica a pintar formas de beleza na tela ou a esculpi-las no mármore, mas a imprimir na alma humana a imagem do divino. Especialmente durante os primeiros anos, recai sobre ela a responsabilidade de moldar o caráter de seus filhos. As impressões então produzidas na mente em desenvolvimento deles permanecerão com eles por toda a vida. Os pais devem direcionar a instrução e o ensino de seus filhos desde muito pequenos, com o objetivo de que possam se tornar cristãos. Eles são colocados sob nosso cuidado para serem educados, não como herdeiros do trono de um reino terrestre, mas como reis para Deus, a fim de reinarem pelos séculos eternos. Que toda mãe sinta que seus momentos são inestimáveis. Sua obra será provada no solene dia do acerto de contas. Será então que se descobrirá que muitos dos fracassos e crimes de homens e mulheres resultaram da ignorância ou negligência daqueles cujo dever era guiar os passos infantis no caminho certo. Ver-se-á então que muitos que abençoaram o mundo com a luz do gênio, da verdade e da santidade, devem os princípios que foram a força motriz de sua influência e sucesso a uma mãe cristã que orava. Na corte de Faraó, Moisés recebeu a mais elevada educação civil e militar. O rei havia decidido fazer de seu neto adotivo o seu sucessor no trono, e o jovem foi preparado para essa posição de destaque. E Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Atos dos Apóstolos 7:22. Sua habilidade como líder militar o tornou um favorito dos exércitos do Egito, e ele era geralmente considerado uma figura notável. Satanás foi derrotado em seu propósito. O mesmo decreto que condenava as crianças hebreias à morte foi usado por Deus de modo a favorecer o ensino e a educação do futuro líder de seu povo. Os líderes de Israel foram informados pelos anjos de que o tempo de sua libertação estava próximo e que Moisés era o homem que Deus empregaria para realizar essa obra. Os anjos também instruíram Moisés sobre como Jeová o havia escolhido para quebrar o cativeiro de seu povo. Supondo que deveriam obter sua liberdade pela força das armas, ele esperava liderar o exército hebreu contra as hostes do Egito, e com isso em mente, prevenia-se contra seus laços afetivos, temendo que, por seu apego à mãe adotiva ou a Faraó, não estivesse livre para cumprir a vontade de Deus. Pelas leis do Egito, todos os que ocupavam o trono dos faraós deviam se tornar membros do sacerdócio. E Moisés, como o herdeiro presumível, deveria ser iniciado nos mistérios da religião nacional. Esse dever foi confiado aos sacerdotes, mas ao mesmo tempo em que era um estudante fervoroso e incansável, não pôde ser induzido a participar do culto aos deuses. Ele foi ameaçado com a perda da coroa e advertido de que seria repudiado pela princesa caso persistisse em sua adesão à fé hebraica. Mas ele foi inabalável em sua decisão de não prestar homenagem a não ser ao único Deus, o Criador do céu e da terra. Ele argumentava com os sacerdotes e adoradores,
mostrando a insensatez de sua veneração supersticiosa a objetos inanimados. Ninguém podia refutar seus argumentos nem mudar seu propósito. Contudo, provisoriamente, sua firmeza foi tolerada por causa de sua elevada posição e do favor que desfrutava junto ao rei e ao povo. Pela fé, Moisés, sendo já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar por um tempo o prazer do pecado. Considerou as afrontas por causa de Cristo maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Hebreus 11, 24 e 26. Moisés estava em condições de ter proeminência entre os grandes da terra, de brilhar nas cortes do mais glorioso dos reinos e de empunhar o cetro do poder. Sua grandeza intelectual o distingue, acima dos grandes homens de todos os tempos. Como historiador, poeta, filósofo, general de exércitos e legislador, ele é incomparável. Todavia, com o mundo à sua disposição, teve a força moral para recusar as lisonjeiras perspectivas de riqueza, grandeza e fama, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Moisés havia sido instruído sobre a recompensa final a ser concedida aos servos humildes e obedientes de Deus, e as vantagens mundanas se tornaram insignificantes em comparação com essa recompensa. O luxuoso palácio de Faraó e seu trono foram apresentados como uma tentação para Moisés. Ele sabia, porém, que os prazeres pecaminosos que levam os homens a se esquecerem de Deus se encontravam nos palácios senhoriais. Ele olhava para além do magnífico palácio, para além da coroa do rei, para as altas honras que serão conferidas aos santos do Altíssimo em um reino incontaminado pelo pecado. Viu pela fé uma coroa incorruptível que o Rei do Céu colocaria sobre a fronte do vencedor. Esta fé o levou a afastar-se dos nobres da terra e a unir-se à nação humilde, pobre e desprezada que preferira obedecer a Deus a servir ao pecado. Moisés permaneceu na corte até a idade de 40 anos. Seus pensamentos frequentemente se voltavam para a condição de humilhação de seu povo, e ele visitava seus irmãos na servidão, encorajando-os com a certeza de que Deus agiria em seu favor. Muitas vezes, tomado pela indignação ao presenciar a injustiça e a opressão, ele ardava para vingar as afrontas sofridas por eles. Um dia, ao ver um egípcio ferir um israelita, ele interveio e matou o egípcio. Exceto o israelita, não havia testemunhas dessa ação, e Moisés imediatamente enterrou o corpo na areia. Ele havia demonstrado estar pronto para defender a causa de seu povo e esperava vê-los se levantar para recuperar sua liberdade. Ele pensava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes daria a liberdade por meio dele, mas eles não entenderam. Atos dos Apóstolos 7:25. Eles ainda não estavam preparados para a liberdade. No dia seguinte, Moisés viu 2 hebreus brigando, estando um deles claramente em falta. Moisés repreendeu o ofensor, que prontamente se vingou daquele que o repreendia, negando seu direito de intervir e acusando-o vilmente de crime. "Quem o nomeou líder e juiz sobre nós?", disse ele. "Você pensa em me matar como matou o egípcio?" Êxodo 2:14. Toda a questão rapidamente se tornou conhecida pelos egípcios e, grandemente exagerada, logo chegou aos ouvidos de Faraó. Fez-se parecer ao rei que este ato tinha um significado muito maior, que Moisés pretendia liderar seu povo contra os egípcios, subverter o governo e assumir o trono, e que não haveria segurança para o reino enquanto ele vivesse. Imediatamente, o rei decidiu que ele morresse, mas percebendo o perigo, Moisés escapou e fugiu para a Arábia. O Senhor guiou seus passos e ele encontrou refúgio na casa de Jetro, sacerdote e príncipe de Midian, que também era adorador de Deus.
Depois de algum tempo, Moisés se casou com uma das filhas de Jetro, e ali, a serviço de seu sogro, como pastor de seus rebanhos, permaneceu por 40 anos. Ao matar o egípcio, Moisés havia caído no mesmo erro tantas vezes cometido por seus antepassados, de tomar para si a obra que Deus prometera realizar. Não era a vontade de Deus libertar seu povo pela guerra, como Moisés pensava, mas por seu próprio e grande poder, para que a glória fosse atribuída somente a ele. Todavia, mesmo esse ato precipitado foi direcionado por Deus para cumprir seus propósitos. Moisés não estava preparado para sua grande obra. Ele ainda tinha que aprender a mesma lição de fé que havia sido ensinada a Abraão e Jacó. Não confiar na força e sabedoria humanas, mas no poder de Deus para o cumprimento de suas promessas. E havia outras lições que, em meio à solidão das montanhas, Moisés deveria receber. Na escola da abnegação e das dificuldades, ele deveria aprender a paciência, a moderar suas paixões. Antes que pudesse governar sabiamente, deveria ser ensinado a obedecer. Seu coração deveria estar em completa harmonia com Deus, antes de poder ensinar o conhecimento de sua vontade a Israel. Por sua própria experiência, ele deveria estar preparado para exercer um cuidado paternal sobre todos os que necessitassem de seu auxílio. O ser humano teria considerado aquele longo período de labuta e obscuridade uma grande perda de tempo. Mas a sabedoria infinita chamou aquele que se tornaria o dirigente de seu povo para passar 40 anos no humilde trabalho de pastor. Os hábitos de exercer o cuidado, de esquecimento de si mesmo e de terna solicitude pelo seu rebanho, assim desenvolvidos, o preparariam para se tornar o compassivo e longânimo pastor de Israel. Nenhuma vantagem que o ensino ou a cultura humana pudessem oferecer seria um substituto para essa experiência. Moisés havia aprendido muito que precisava desaprender. As influências que o haviam cercado no Egito, o afeto de sua mãe adotiva, sua própria posição elevada como neto do rei, a dissipação por todos os lados, o requinte, a sutileza e o misticismo de uma falsa religião, o esplendor de um culto idólatra, a solene grandiosidade da arquitetura e escultura. Tudo isso deixou profundas impressões em sua mente em desenvolvimento e moldou, até certo ponto, seus hábitos e caráter. O tempo, a mudança de ambiente e a comunhão com Deus poderiam remover essas impressões. Renunciar ao erro e aceitar a verdade exigiu de Moisés uma luta tremenda. Mas Deus seria seu auxiliador quando o conflito fosse demasiado severo para a força humana. Em todos os que foram escolhidos para cumprir uma obra para Deus, percebe-se o elemento humano. Todavia, não eram homens de hábitos e caráter estagnados que se satisfaziam em permanecer naquela condição. Eles desejavam ardentemente obter sabedoria de Deus e aprender a trabalhar para Ele. O apóstolo afirma: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não repreende, e ela lhe será concedida. Tiago 1:5. Deus, porém, não concederá luz divina aos homens enquanto estiverem satisfeitos em permanecer nas trevas. A fim de receber o auxílio de Deus, o ser humano deve compreender sua fraqueza e deficiência. Deve aplicar seu próprio espírito na grande transformação a ser operada em si. Deve se dedicar à oração e ao esforço fervorosos e perseverantes. Maus hábitos e costumes devem ser abandonados. E é apenas por um esforço decidido para corrigir tais erros e nos conformar aos princípios corretos que a vitória pode ser alcançada. Muitos jamais atingem a posição que poderiam ocupar, porque esperam que Deus faça por eles aquilo que Ele lhes concedeu poder para fazerem por si mesmos.
Todos os que se qualificam para ser úteis devem ser treinados pela mais rigorosa disciplina mental e moral, e Deus os ajudará unindo o poder divino ao esforço humano. Confinado nas fortificações das montanhas, Moisés estava a sós com Deus. Os magníficos templos do Egito não mais influenciavam sua mente com sua superstição e falsidade. Na grandiosidade solene das colinas eternas, ele via a majestade do Altíssimo e, em contraste, compreendia quão impotentes e insignificantes eram os deuses do Egito. Por toda parte estava gravado o nome do Criador. Moisés parecia estar em sua presença e sob a sombra de seu poder. Ali, seu orgulho e presunção foram varridos. Na simplicidade severa de sua vida no deserto, os efeitos da ociosidade e do luxo do Egito desapareceram. Moisés tornou-se paciente, reverente e humilde. Muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Números 12:3. E contudo, forte na fé que ele tinha no poderoso Deus de Jacó. Enquanto os anos se passavam e ele vagava com seus rebanhos em lugares solitários, ponderando sobre a situação oprimida de seu povo, ele reconsiderava o trato de Deus para com seus antepassados e as promessas que eram a herança da nação escolhida, e suas orações por Israel ascendiam dia e noite. Anjos celestiais derramavam sua luz sobre ele. Ali, sob a inspiração do Espírito Santo, escreveu o livro de Gênesis. Os longos anos passados nas solidões do deserto foram ricos em bênçãos, não somente para Moisés e seu povo, mas para o mundo em todos os séculos subsequentes. E aconteceu que, depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E Deus ouviu o seu gemido. E lembrou-se Deus do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e os conheceu Deus. Êxodo 2, 23, 25. Chegou o tempo para a libertação de Israel. Mas o propósito de Deus deveria se cumprir de uma maneira que desprezasse o orgulho humano. O libertador deveria ir como um humilde pastor, apenas com uma vara na mão. Deus, porém, faria daquela vara o símbolo de seu poder. Certa vez, enquanto conduzia seus rebanhos perto de Horebe, o monte de Deus, Êxodo 3:1, Moisés viu uma sarça em chamas, com ramos, folhagens e tronco ardendo, mas que não se consumia. Ele se aproximou para observar a cena maravilhosa, quando uma voz da chama o chamou pelo nome. Com lábios trêmulos ele respondeu: "Eis-me aqui." Foi-lhe advertido para não se aproximar irreverentemente. "Tire os seus sapatos dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó." Êxodo 3:4-6, Êxodo 3, Êxodo 4:1-26. Era aquele que, como o anjo da aliança, se revelara aos antepassados nos séculos passados. E Moisés cobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Gênesis 28:17. A humildade e a reverência devem caracterizar o comportamento de todos os que se apresentam diante de Deus. Em nome de Jesus, podemos ir perante Ele com confiança. Não devemos, porém, aproximar-nos dele com uma ousadia presunçosa, como se ele estivesse no mesmo nível que nós. Há aqueles que se dirigem ao grande, todo-poderoso e santo Deus que habita na luz inacessível, como se estivessem falando com um igual ou mesmo inferior. Há aqueles que se comportam em sua casa de uma maneira que não imaginariam fazer na sala de audiência de um governador terreno. Tais pessoas devem se lembrar de que estão à vista daquele a quem serafins adoram, perante quem os anjos velam o rosto. Deus deve ser grandemente reverenciado. Todos os que verdadeiramente se compenetram de sua presença se prostrarão com humildade diante dele. E como Jacó, ao contemplar a visão de Deus, exclamarão: "Quão temível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus.
Esta é a porta dos céus. Enquanto Moisés aguardava, com temor reverente diante de Deus, as palavras continuaram. Tenho observado atentamente a aflição do meu povo no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa de seus opressores, pois conheço suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e vasta, uma terra onde mana leite e mel. Venha agora, pois, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Êxodo 3, 7, 8, 10. Admirado e aterrorizado com a ordem, Moisés hesitou, perguntando: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? A resposta foi: certamente eu estarei com você, e isto lhe será por sinal de que eu o enviei. Quando você tiver tirado este povo do Egito, vocês servirão a Deus neste monte. Êxodo 3, 11, 12. Moisés ponderou sobre as dificuldades que enfrentaria, a cegueira, ignorância e incredulidade de seu povo, muitos dos quais quase não tinham conhecimento de Deus. Se eu for aos filhos de Israel, disse ele, e lhes disser: o Deus de seus pais me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes direi? A resposta foi: eu sou o que sou. Assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Êxodo 3, 13, 14. Moisés recebeu a ordem de primeiro reunir os anciãos de Israel, os mais nobres e justos entre eles, que há muito sofriam por causa de seu cativeiro, e declarar-lhes uma mensagem de Deus com uma promessa de libertação. Deveria então ir com os anciãos perante o rei e dizer-lhe: o Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, pedimos que nos deixe ir uma jornada de 3 dias no deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor. Êxodo 3, 18. Moisés foi alertado de que Faraó resistiria ao apelo para libertar Israel. Todavia, a coragem do servo de Deus não deveria falhar, pois o Senhor aproveitaria a ocasião para manifestar seu poder perante os egípcios e perante o seu povo. Estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois disso, ele os deixará sair. Êxodo 3, 20. Foram também dadas instruções sobre as provisões que deveriam fazer para a viagem. O Senhor declarou: acontecerá que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede objetos de prata, objetos de ouro e roupas. Êxodo 3, 21, 22. Os egípcios haviam enriquecido com o trabalho injustamente exigido dos israelitas, e como estes estavam para partir em viagem para sua nova morada, era justo que reivindicassem a recompensa por seus anos de labuta. Eles deveriam pedir artigos de valor que pudessem ser facilmente transportados, e Deus lhes concederia favor aos olhos dos egípcios. Os grandes prodígios operados para sua libertação aterrorizariam os opressores, de modo que o pedido dos escravos seria satisfeito. Moisés viu diante de si dificuldades que pareciam intransponíveis. Que prova ele poderia dar a seu povo de que Deus realmente o havia enviado? Eles não acreditarão em mim, disse ele, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Provas que apelavam aos seus sentidos foram-lhe então dadas. Foi-lhe dito para jogar sua vara no chão. Ao fazer isso, ela se transformou em serpente, e Moisés fugia dela. Recebeu ordem de pegá-la, e em sua mão ela se tornou novamente uma vara. Foi-lhe mandado pôr a mão no peito. Obedeceu, e ao retirá-la, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. Êxodo 4, 1, 6. Ao ser-lhe dito para pô-la novamente no peito, viu, ao retirá-la, que se tornara como a outra. Por esses sinais, o Senhor assegurou a Moisés que seu povo, assim como Faraó, se convenceriam de que um ser mais poderoso do que o rei do Egito se manifestava entre eles.
Contudo, o servo de Deus ainda se deixava dominar pela magnitude da obra extraordinária que tinha diante de si. Em sua aflição e temor, agora alegava como desculpa a falta de fluência na fala. Ah, Senhor, eu não sou um orador eloquente, nem o era antes, nem o sou agora que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Êxodo 4:10. Por tanto tempo ele havia estado afastado dos egípcios, que não tinha um domínio tão claro e um uso tão pronto da língua quanto quando estava entre eles. O Senhor lhe disse: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? A isso acrescentou-se outra garantia do auxílio divino. Vá, pois, agora, e eu estarei com a sua boca, e o ensinarei o que você deve falar. Êxodo 4, 11, 12. Mas Moisés ainda insistiu para que outra pessoa mais competente fosse escolhida. Essas desculpas, a princípio, procederam da humildade e da timidez. Mas depois que o Senhor prometeu remover todas as dificuldades e, por fim, conceder-lhe o êxito, qualquer nova recusa e queixa sobre sua inaptidão demonstravam falta de confiança em Deus. Isso implicava um receio de que Deus fosse incapaz de capacitá-lo para a grande obra para a qual o havia chamado, ou de que ele houvesse cometido um erro na escolha do homem. Moisés então foi instruído a procurar Arão, seu irmão mais velho, que, tendo o uso diário da língua dos egípcios, podia falá-la perfeitamente. Foi-lhe dito que Arão viria ao seu encontro. As palavras seguintes do Senhor foram uma ordem positiva. Você falará com ele e colocará as palavras na boca dele. Eu estarei com a sua boca e com a boca dele, ensinando-lhes o que devem fazer. E ele falará por você ao povo, e acontecerá que ele será sua boca, e você será para ele como Deus. Pegue, pois, esta vara na sua mão, com que fará os sinais. Êxodo 4, 15 e 17. Moisés não pôde mais resistir, pois todo motivo de desculpa havia sido removido. A ordem divina dada a Moisés o encontrou sem autoconfiança, com dificuldade na fala e tímido. Ele se sentia sobrecarregado pela percepção de sua incapacidade de ser o porta-voz de Deus para Israel. Tendo, porém, aceitado a tarefa, ele a iniciou de todo o coração, depositando toda a confiança no Senhor. A magnitude de sua missão despertou as melhores faculdades de sua mente. Deus abençoou sua pronta obediência e ele se tornou eloquente, esperançoso e senhor de si, e plenamente apto para a maior obra já entregue ao homem. Isso é um exemplo do que Deus faz para fortalecer o caráter daqueles que nele confiam plenamente e cumprem suas ordens sem reservas. O ser humano adquirirá força e eficiência ao aceitar as responsabilidades que Deus lhe confia e procurar, com toda a sua alma, qualificar-se para cumpri-las devidamente. Por humilde que seja sua posição ou limitada sua habilidade, alcançará a verdadeira grandeza o homem que, confiando na força divina, procura realizar sua obra com fidelidade. Se Moisés tivesse confiado em sua própria força e sabedoria e aceito avidamente a grande incumbência, teria evidenciado sua completa inaptidão para tal obra. O fato de um homem sentir sua fraqueza é, ao menos, alguma prova de que ele compreende a magnitude da obra que lhe foi designada e de que fará de Deus seu conselheiro e sua força. Moisés voltou a seu sogro e expressou o desejo de visitar seus irmãos no Egito. Jetro lhe deu consentimento com a bênção: vá em paz. Êxodo 4:18. Com a esposa e os filhos, Moisés partiu. Ele não ousara revelar o objetivo de sua missão, temendo que não lhe fosse permitido levá-los consigo. Antes de chegar ao Egito, no entanto, ele mesmo achou melhor, para a segurança deles, mandá-los de volta para casa, em Midian.
Um temor secreto de Faraó e dos egípcios, cuja ira se acendera contra ele 40 anos antes, tornara Moisés ainda mais relutante em voltar ao Egito. Mas, depois que se dispôs a obedecer à ordem divina, o Senhor lhe revelou que seus inimigos haviam morrido. No caminho, vindo de Midian, Moisés recebeu uma advertência assustadora e terrível a respeito do desagrado do Senhor. Um anjo apareceu-lhe de maneira ameaçadora, como se fosse destruí-lo imediatamente. Nenhuma explicação foi dada. Moisés, porém, lembrou-se de que havia desobedecido a um dos mandamentos de Deus. Cedendo à persuasão de sua esposa, havia negligenciado realizar o rito da circuncisão em seu filho mais novo. Ele havia deixado de satisfazer a condição pela qual seu filho poderia ter direito às bênçãos da aliança de Deus com Israel. E tal negligência por parte do líder escolhido de Israel não poderia senão diminuir a força dos preceitos divinos sobre o povo. Zípora, temendo que seu marido fosse morto, realizou ela mesma o rito, e o anjo então permitiu a Moisés que prosseguisse com a jornada. Em sua missão junto a Faraó, Moisés seria colocado em posição de grande perigo. Sua vida somente poderia ser preservada pela proteção de santos anjos. Enquanto vivesse, porém, na negligência de um dever conhecido, não estaria livre de perigo, pois não poderia estar protegido pelos anjos de Deus. No tempo de angústia, precisamente antes da vinda de Cristo, os justos serão preservados pelo ministério de anjos celestiais. Não haverá segurança para o transgressor da lei de Deus. Os anjos não poderão proteger, então, aqueles que desrespeitam um dos preceitos divinos. Esta é a narrativa de como um homem, inicialmente relutante e com dificuldades na fala, foi transformado por uma fé inabalável e uma missão divina. A história de Moisés é um testemunho de como a adversidade pode forjar grandes líderes e de como a obediência a um propósito maior pode mudar o destino de uma nação inteira. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que puder.